O tema desta apresentação é Psicologia Espírita e Psicologia Transpessoal. Por um problema aí de horário, eu deveria ter falado na parte da manhã, onde eu teria 40 minutos. Agora só tenho 20. Então, provavelmente, vou falar só sobre a Psicologia Espírita e, se der tempo, alguma coisa sobre a Transpessoal. A palestra que nós pretendemos fazer aqui era para abordar não o aspecto científico propriamente dito da coisa, mas uma abordagem filosófica, mais especificamente epistemológica, ou seja, um estudo sobre a teoria do conhecimento, né, da metaciência. Ou seja, afinal de contas, existe a chamada psicologia espírita ou nós temos que importar algum tipo de psicologia espiritualista, seja transpessoal ou de qualquer outro caráter. É muito comum no meio espírita nós encontrarmos profissionais que dizem: eu tenho uma formação psicanalítica, mas agora eu utilizo como espírita uma abordagem transpessoal. Ou então, eu tenho formação transpessoal, mas sou espírita também. Então, uma pergunta que sempre ficou na minha mente é: por que nós precisamos ser espíritas do ponto de vista religioso e filosófico, e quando se trata de ciência, que é a nossa área de atuação, nós precisamos ser transpessoais? Certa vez, conversando com um espírita conhecido nosso, eu perguntei qual era o motivo de os espíritas, quando se tratava na área de ciência, deles usarem outras denominações, como, por exemplo, parapsicólogos, psicobiofísicos, psicotrônicos, transpessoais, etc, etc. A resposta que ele me deu foi falta de coragem. Penso que não é por esse motivo. No entanto, existe uma psicologia espírita que é usada por muitos profissionais espíritas, né? Embora, quando nós vamos pegar os textos sobre o assunto, nós vemos que elas falam principalmente sobre a psicologia transpessoal, sobre os avanços, né, que são trazidos por profissionais que fazem cursos no exterior, profissionais que vêm do exterior para poder trazer para nós conhecimentos de uma psicologia, ou seja, de uma ciência que tem como base filosófica uma tradição hinduísta, budista, zen taoísta, etc. Enquanto que a psicologia espírita tem uma tradição historicamente vinda do cristianismo. Existem algumas diferenças quando nós vamos ler os textos, por exemplo, de psicologia transpessoal e quando vamos ver os textos que falam da psicologia espírita, no sentido de que algumas coisas não se encaixam. Ambas pretendem ser uma visão holista da realidade. Ambas pretendem absorver as contribuições das áreas científicas variadas no enfoque do tratamento das doenças da alma. Ambas pretendem ser uma síntese de toda a tradição da psicologia, desde a psicologia clássica, condutista da época de Wundt, do século passado, passando pelo behaviorismo, passando pela psicanálise, pela psicologia humanista, pela psicologia fenomenológica existencial e até chegar à psicologia transpessoal. No entanto, o que a gente observa também, uma tendência a criticar as contribuições de outras escolas psicológicas ditas clássicas, né? No sentido de que são modelos ultrapassados de abordagem para o entendimento da alma humana. Nesse sentido, é muito comum se usar o materialismo de Freud, por exemplo, para dizer que a psicanálise está ultrapassada. É mais ou menos como você tentar cortar os braços, dizendo que o todo está contaminado. De modo que é muito frequente se encontrar, principalmente em quem trabalha com terapia de regressão de memória. Já acompanhei muitas pessoas que trabalham nessa área e, segundo a minha opinião, faltava um pouco de conhecimento de psicodinâmica.
ou seja, muitas das manifestações que ali ocorriam eram simplesmente mecanismos de defesa, recalques e toda aquela parte que é verdade ontem e hoje será amanhã. Nós não podemos ter a pretensão de achar que os espíritos no plano superior, eles não reprimem os seus sentimentos. Nós não podemos achar que todo aquele mecanismo de funcionamento mental descrito por Freud é algo que tem que ser jogado no lixo. De modo que a preocupação dessa exposição rápida é mostrar pontualmente, eu vou ter que pular uma série de coisas devido ao tempo, mostrar que, historicamente, nós temos buscado uma psicologia espírita sob outros rótulos. Há cerca de 20 anos atrás, era comum os congressos de parapsicologia e psicotrônica. Antes disso, não é da nossa época, havia a parapsicologia no seu início e antes a metapsíquica. De modo que, numa abordagem histórica, nós vemos que desde que Pinel promoveu a Revolução e tentou implantar, e com sucesso, a causa das doenças mentais como algo fundamentalmente ligado à alma em si e não ao orgânico, tivemos várias transformações e, infelizmente, duas correntes não vingaram como paradigmas dentro da comunidade científica mundial, dentro da ciência. Uma delas foi o espiritismo de Allan Kardec, e a outra foi a metapsíquica de Richer, que também não teve sucesso. De modo que a ciência do espírito, se podemos dizer assim, ela vem tentando, durante mais de 100 anos, se colocar dentro da comunidade científica. Então, esse encontro é uma prova da quantidade enorme de profissionais ligados à saúde de modo geral e à saúde mental de modo particular, que já tem uma concepção espírita ou espiritualista, e todos os conceitos que nós utilizamos para poder entender, compreender e ajudar os nossos pacientes, eles estão calcados dentro de um modelo teórico de compreensão. E esse modelo teórico muitas vezes se mistura com outros modelos que muitas vezes estão em contradição. Por exemplo, alguns modelos que são importados das filosofias orientais, eles entram às vezes em choque com alguns dos postulados centrais do espiritismo. Eu particularmente não vejo problema nenhum em se adotar a psicologia transpessoal como modelo da psicologia que o espiritismo ou os espíritas devem adotar. É tudo uma questão de nome. O problema é que os nomes definem conceitos, e conceitos são os elementos que constituem as concepções. E as concepções são o que entendemos, como interpretamos a realidade do nosso mundo. De modo que, muitas vezes nós estamos, como espíritas, interpretando um fenômeno à luz de uma filosofia ou de uma psicologia que pode ser materialista. Então nós estaremos comendo gato por lebre. Se nós pegarmos a tradição oriental, nós vemos que existem muitas escolas no Oriente, e muitas delas são materialistas, outras não. De modo que, consultando a bibliografia espírita sobre psicologia espírita especificamente, nós vemos, por exemplo, a figura do professor Jorge André, presente nesse encontro, em que ele lá desde 1967, quando ele publicou Novos Horizontes da Parapsicologia, ele vem trazendo uma série de obras que tratam da psicologia espírita. Só para citar rapidamente, ele fala sobre os mecanismos do psiquismo, as energias espirituais no campo da biologia, os enigmas da evolução, a dinâmica espiritual da evolução, nos alicerces do inconsciente, e introduzindo já elementos da psicanálise dentro da psicologia espírita. Fala sobre a energética do psiquismo, 2 livros sobre psicologia espírita, outros livros sobre forças sexuais da alma, os enfoques científicos na doutrina espírita, a visão espírita nas distonias mentais e psiquismo fonte de vida. Esse tema, psiquismo fonte de vida, poderia ser espírito fonte de vida,
Mas aqui estamos tratando do quê? Estamos tratando especificamente da ciência espírita, no que tange o ser humano na sua parte psicológica. De modo que a psicologia transpessoal também tem uma história aqui no Ocidente, né, que vem da década de 60, que se iniciou com as experiências com ácido lisérgico, né, as chamadas drogas psicotogênicas ou então psicodélicas, que era um modelo para poder produzir alterações de consciência e se estudar a psicose e outras manifestações. Nós temos, por exemplo, o professor Hernani Guimarães Andrade. Ele publicou ano passado, né, na nossa revista, né, que tem como título Saúde e Espiritismo, Psicobiofísica, Novo Paradigma para a Ciência. A definição de psicobiofísica para o professor Hernani, né, como ele mesmo escreve: não acreditamos que a psicobiofísica possa tornar-se um novo paradigma para a ciência em geral. Longe de nós tal pretensão, entretanto, gostaríamos que ela chegasse a ser pelo menos um modelo para a ciência dos fenômenos paranormais. Explica o professor que o vocábulo psicofísica foi criado por o parapsicólogo italiano Marco Todeschini, né, como substituto da palavra parapsicologia. E a psicofísica deveria ser uma disciplina científica cujo objeto fosse o estudo dos fenômenos psíquicos, biológicos e físicos em todas as suas manifestações, com ênfase nas de caráter paranormal. Então, como ele explica aqui, historicamente, o estudo dos fenômenos ditos paranormais vem sendo encarado particularmente como objeto da psicologia. Então, ele se posiciona aqui como alguém em que pretende separar os fenômenos paranormais ou psicobiofísicos da psicologia. Em contraposição, nós vemos, por exemplo, o professor Henrique Rodrigues, também do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas lá de Belo Horizonte, que tem uma posição exatamente contrária, né? Ele coloca que muita gente gosta de falar dos fenômenos extrasensoriais sem ter informação sobre o que são os fenômenos sensoriais, né? E que, para ele, todos os fenômenos pertencem ao âmbito da psicologia, ou seja, ele não separa. De modo que a psicologia, seja ela espírita ou não, ela pode compreender três áreas: a psicologia dita normal, a psicologia dita paranormal ou psicopatológica, e, em terceiro, a psicologia parapsicológica, né, ou psicobiofísica. De modo que tem o professor Eliezer Cerqueira Mendes, também médico, criador da parapsicologia clínica aqui no Brasil, que alguns anos atrás ele escreveu um livro, aliás, vários livros. No livro chamado Personalidade Hiperconsciente, de 77, ele tem o primeiro capítulo intitulado Psicobiofísica. E nesse livro ele fala que, em vez de uma psicologia cartesiana, que vem do René Descartes, filósofo do século XVII, falaríamos de uma hiperpsicologia, mais bem definida como designação de ciência psicobiofísica. Então, vocês percebem que, durante os últimos anos, os cientistas espíritas têm apresentado a psicologia espírita sob várias denominações. Inicialmente, uma parte da psicologia espírita era considerado como parapsicologia, depois psicobiofísica, e mais recentemente uma parte da psicologia ela vem sendo trabalhada pelos profissionais espíritas com a denominação de psicologia transpessoal. E continua o professor Eliezer dizendo que ele identifica a psicologia com psicobiofísica. Então, segundo esses profissionais, né, existe toda uma diferença de enfoque. Bom, e o Kardec, onde é que se coloca nessa história? Será que Kardec falou alguma coisa? Se nós pegarmos, por exemplo, a Revista Espírita, nós vemos o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, tá? E
A psicologia transpessoal, que trata principalmente dos estados alterados de consciência, né? Ela fala principalmente da questão do desprendimento, vamos dizer, do espírito do corpo e o contato com o plano, ou os planos, os múltiplos planos da espiritualidade. Então nós vemos, por exemplo, que em Kardec nós também temos, né, lá no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, todo um tratado sobre os sonhos, sobre a emancipação da alma, sobre o desprendimento do espírito, o contato dele com o plano espiritual inferior e superior, e algumas passagens em que Freud anuncia, bem antes de... onde Kardec anuncia, bem antes de Freud, algumas colocações da psicanálise. Por exemplo, quando Freud tinha 1 ano de idade, Kardec já havia escrito no Livro dos Espíritos que a incoerência dos sonhos se explica pela mistura das imagens do que se passa ou do que se passou em outros mundos, uma mistura com as imagens do mundo atual, do mundo carnal. Essa é uma das explicações de Kardec para a interpretação dos sonhos. E, segundo, pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse as frases, os trechos, e reunidos os fragmentos ficaria sem uma significação racional. Então nós vemos que, se nós pegarmos a interpretação dos sonhos de 1900 de Sigmund Freud, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele trata das lacunas que você tem que montar, porque o conteúdo manifesto difere do conteúdo latente. Então veja que Kardec ele antecipa postulados importantes da psicanálise, não só nessa passagem, como em várias outras, né? E adianta esse aspecto do conhecimento. Em relação à psicologia transpessoal, quem trabalha com este modelo teórico de interpretação, algumas deles costumam fazer interpretações literais do que ocorre durante a emergência, o afloramento nas sessões de regressão. Isto me parece um pouco complicado, para não dizer perigoso, porque uma interpretação literal, desconhecendo todas as dificuldades que Kardec aponta no Livro dos Espíritos, dessa mistura que existe tanto no sonho, enquanto material emergente em estado alterado de consciência, quanto a questão das chamadas recordações de vidas passadas, desconsiderando que muitas vezes aquilo é apenas uma expressão, uma manifestação que esconde outros dinamismos que não foram bem interpretados. Então, nesse sentido, muitas pessoas fazem uma interpretação literal e desconsideram uma pesquisa um pouco mais séria. Teríamos que levar em conta essas misturas, essas contaminações, né? Principalmente porque, como afirma Kardec, nós ainda não temos um padrão de pensamento e de sentimento adequado que possa nos colocar como um espelho refletor para captar a realidade espiritual, para captar aquilo que trazemos e formamos no sonho. De modo que, sem essa tranquilidade emocional, tudo que vem muito contaminado. Nesse sentido, eu vou ler rapidamente a opinião de Chico Xavier sobre a questão da percepção durante o sonho, durante o desdobramento. Perguntaram para o Chico, isso consta da Folha Espírita de janeiro de 77. Chico, quando um sonho é mera criação do nosso inconsciente, segundo a concepção freudiana, e quando se trata de clara influência ou intervivência com o mundo dos espíritos? Como separar quando o sonho é produto do nosso próprio inconsciente, nossas emoções, e quando que é uma comunicação com o plano espiritual? A resposta do Chico é a seguinte: os benfeitores espirituais nos explicam que não é fácil estabelecer o ponto de interação, da separação, na vida de sonho, pelo qual fiquemos conscientizados quanto ao que seja proteção de nosso inconsciente ou mensagem clara do plano espiritual. Proteção do inconsciente são
os mecanismos de defesa que todos nós temos. Então, o sonho, continua Chico, na maioria das vezes é um campo nebuloso de impressões próprias. Se o sonho é um campo nebuloso de impressões próprias, por que a regressão de memória é tão clara, límpida, que você pode interpretar literalmente do jeito que ela aparece, sendo que ela também ocorre em estado alterado de consciência? Continua Chico. Então, na maioria das vezes é um campo nebuloso de impressões próprias, registrando quase sempre de maneira simbólica. Olha os símbolos aí. Quem é junguiano já entendeu do que o Chico está falando aqui. Que a expressão, os conteúdos mentais inconscientes do nosso espírito se expressam através de símbolos e, portanto, precisam ser interpretados. E, continua Chico, os avisos e comunicados que os espíritos amigos nos queiram ou nos possam transmitir também aparecem de maneira simbólica. Cremos que quando pudermos limpar a nossa mente de ideias e preconceitos, será que as pessoas que submetem à regressão de memória estão livres de ideias e preconceitos? Condicionamentos e pontos de vista pessoais. Quem não tem condicionamentos, conflitos e problemas emocionais quando vai para uma sessão de regressão? Quem não tem pontos pessoais? Então teremos o pensamento semelhante a um espelho cristalino, habilitado a refletir com a segurança precisa a palavra ou a imagem que nos são enviadas pelos amigos da vida maior. E eu acrescentaria, as imagens retidas das nossas vidas passadas que estão gravadas no nosso perispírito. Em seguida, perguntado ao Chico: Chico, nas horas de sono físico você faz desdobramentos espirituais frequentes? Eu suponho que o Chico tenha mais facilidade do que eu para fazer desdobramentos frequentes, porque eu não tenho capacidade nenhuma para desdobrar conscientemente. Lembra-se depois, Chico, do que aconteceu em tais desdobramentos? Ou seja, a questão da memória. Ele se lembra do que aconteceu? Ele consegue separar e entender o sonho do que aconteceu durante aquele período? Resposta: sei que com o auxílio dos amigos espirituais tenho muitas experiências em desdobramento, Emancipação da Alma, capítulo 8 do Kardec. Mas, muito raramente, eles me permitem conservar a lembrança do que me ocorre nessas ocasiões. Presta atenção. Os espíritos raramente deixam o Chico se lembrar do que ele faz durante os dobramentos. É porque ele é uma alma inferior, então ele não pode lembrar. Quando retorna ao corpo físico, por momentos rápidos, conserva a lembrança intacta de todos os fatos e observações pelos quais tenha passado. Ou seja, ele tem acesso às recordações do passado, fora do corpo físico. Mas, num toque magnético que não sei definir, os benfeitores espirituais me retiram as reminiscências. O Chico é vítima de um roubo pelos espíritos superiores. E que eu estimaria conservar. Ele quer lembrar, mas os espíritos superiores vão lá e bloqueiam, fecham o canal. Agindo os espíritos superiores com a minha memória, como quem apaga textos já registrados num gravador comum. Permanece em mim a convicção de ter agido, estudado fora do campo físico, mas não retenho detalhe algum, com exceção de assuntos que eles querem que eu guarde no pensamento. E eles me informam que agem assim para efeito de serviço diante das muitas responsabilidades que carregam. Se eu tiver mais 2 minutos, eu vou projetar algumas coisas. Pode ser? Segundo o professor Pierre Weil, que eu considero uma das maiores autoridades em psicologia transpessoal no Brasil, a psicologia transpessoal, ela tem toda uma história que vem da tradição oriental, né? Do hinduísmo, do budismo, do zen taoísmo, e ela absorve elementos da yoga, do sufismo, do tai chi chinês, da teosofia, do rosacrucianismo, da cabala judaica, da maçonaria, da alquimia e de outras tradições filosóficas, principalmente orientais. Pode passar o próximo. A definição de psicologia transpessoal, então, é um termo que parece ter sido usado pela primeira vez pelo Roberto Assagioli, o criador da psicossíntese, mas também por Jung. Se vocês pegarem o Jung em várias obras dele, né, Freud e a psicanálise, estudos sobre psicologia analítica, aparece lá que o Jung emprega o termo transpessoal no sentido de transcendental, no sentido de espiritualista. Né? Então, a psicologia transpessoal é um ramo da
especializado da psicologia que se especializou nos estados alterados de consciência. E a metodologia, né, é uma metodologia ligada a áreas da hipnose, das experiências com respiração, com hiperventilação, ou seja, colocar o indivíduo em contato com um estado alterado de consciência, e nesse estado alterado de consciência ele consegue uma síntese, uma compreensão, vamos dizer assim, cósmica, e se cura das doenças. A próxima. Vocês vão me desculpar a maneira taquigráfica de apresentar, mas nós não temos mais tempo. Então, segundo o professor Pierre Weil, existem aí um resumo das primeiras hipóteses descobertas, que é a questão da unidade, né? O espírito tem aquela sensação de ser uno no universo, ele tem a experiência do sagrado, tem esse caráter noético, ou seja, um sentido absoluto daquilo que ele vive, e então todas aquelas transformações que quem faz meditação transcendental consegue. E a importância da psicologia transpessoal no mundo moderno é que ela integra o conhecimento através de uma visão holística, de uma visão global, em que todas as coisas se encaixam num todo. Próximo. Doutor José Roberto? Acabou o tempo. Infelizmente. Tudo bem. Não podemos mais. Só uma frase para terminar. Então, o ponto que eu quero deixar claro aqui para todos vocês é o seguinte, que nós temos uma psicologia espírita desde o tempo de Kardec, que vem de uma tradição cristã, e que absorve também elementos da filosofia oriental, porque no fundo o próprio espiritismo tem raízes no budismo e na filosofia oriental. Então, particularmente, nós achamos que não haveria necessidade dos cientistas espíritas serem transpessoais, embora eles devam absorver todas as contribuições que a psicologia transpessoal traz, assim como outras áreas como psicanálise, psicologia analítica, etc. Muito obrigado.